Deu certo. Ufa! Opa, tudo bem? Meu irmão Elias, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Paz do Senhor Jesus seja convosco, com todos que estão presentes nessa live. Atrasou um pouquinho, mas eis-nos aqui. É uma honra tê-lo conosco nessa noite, meu irmão, para a gente falar de um assunto de grande importância no meio cristão e que causa muitas dúvidas, e eu vejo muitos se debatendo nesse tema, que ele é complexo e muitos caminham sem mesmo entender o contexto, os acontecimentos, o que sucederá e o que já está se cumprindo do Apocalipse, do livro de João. Então eu vejo que muitos não entendem no seu contexto todo, fazem alguns até caem numa confusão, e isso é perigoso. Então, minha preocupação, nosso desejo nessa live é trazer um esclarecimento e também deixar o convite a todos para que busquem se aprofundar e busquem o conhecimento nas Escrituras, para que possamos, como diz no livro de Pedro, né, quando pedirem a razão da nossa fé, nós estarmos firmados na palavra. Meu irmão Elias, deixo a palavra contigo, o irmão quiser iniciar e assim, falando do Apocalipse, o que já vemos nos dias atuais, o que já estamos vendo no meio em que vivemos. O anticristo já veio, o falso profeta, o que já vemos atualmente e o que sucederá. Até uma coisa que muitos se debatem muito, eu vejo, passaremos ou não passaremos pela grande tribulação? Tem Muito bem. muito, até o milênio, ele é literal, não é literal. Então, eu vejo que existem muitas dúvidas no meio cristão, mas nada mais que justo nós nos prontificarmos. Por isso veio o irmão, e o nome do irmão, hoje vejo como uma pessoa que tem referência, tem o conhecimento, foi agraciado por Deus. O irmão tem muito a nos ensinar e nos auxiliar nessa parte. Sinta-se à vontade. Muito E bem. rapidamente agradeço a todos que estão presentes na live, todos que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz, meu querido irmão, muito obrigado pelo convite Amém. amistoso de nos incluir também aqui nesse seu perfil no Instagram. Roda de ideias. Eu creio que muitas ideias Exatamente. rolam por aqui, né? Exatamente. Principalmente ideias bíblicas, né? Um nome bastante sugestivo. Meu querido, é um prazer enorme poder estar participando pela primeira vez contigo e com todos os amigos deste tema tão intrigante e tão palpitante. E o que eu tenho percebido é que, principalmente, eu sempre gostei da área da escatologia. E confesso que houve uma época na minha vida, isso há muitos anos atrás, que eu fiquei reticente no que diz respeito à pesquisa escatológica, né? Porque eram tantas vertentes e eu ainda novo na fé, eu falei, por que eu vou ficar estudando escatologia? Existem tantas posições, o mais importante é estar preparado. Mas depois eu descobri que não. É de fundamental importância você conhecer a fé que você defende. É de Exatamente. fundamental importância você conhecer. Por quê? Justamente por conta desta pluralidade de perspectivas escatológicas que existem hoje em dia, e muitas denominações, para não dizer seitas, né? Elas fazem uso desse expediente, desta falta de informação de alguns irmãos da nossa denominação, para poder arrastá-los
para a sua linha de pensamento e que depois que as pessoas passam a fazer parte destas denominações, elas começam a perceber que a questão não é somente escatológica. Existem várias doutrinas heterodoxas, ou seja, aquelas que não se coadunam com a verdade que está estabelecida na palavra de Deus e que dissoam, né? Não tocam pelo mesmo diapasão daquilo que preconiza o nosso cristianismo ortodoxo. Eu usei tudo isso para dizer heresias, né? É que eu queria ser o máximo polido aqui, O para irmão não. foi bem respeitoso. Mas ainda que eu não sou de ficar fazendo muitas voltas, mas como eu não conheço o público, então a gente procura ter aquele tato, né? Aquele tato para poder falar. Então, o que, que ocorre? A escatologia ela tem um viés apologético. É importante você conhecer a sua fé, É aquilo que verdade. você acredita, até porque para você ter uma defesa da fé, Sim. daquilo que você defende, né? Por essa razão, eu voltei já há muitos anos a estudar a escatologia. E é uma doutrina que eu me identifico, sou apaixonado por essa área, como alguns amigos meus, diga-se de passagem, o pastor Napoleão Falcão, por exemplo, faz 55 anos que ele prega a escatologia. 55 anos. Eu falei, meu Deus, onde ele arruma tanto argumento, Pai Santo? Mas fato é que o que eu pude perceber que, apesar da escatologia ser uma das doutrinas centrais da fé cristã, faz parte da teologia sistemática, mas houve assim uma atenção maior para essa doutrina a partir do evento da pandemia. A partir de Sim. 2019, março de 2019, parece que explodiu o interesse pela escatologia no Brasil e no Verdade. mundo. Até mesmo quem não é cristão passou a se voltar para a fé, apesar de que não havia igrejas abertas, mas em comunicações, pelas mídias sociais, despertou o interesse nas pessoas pelo estudo Verdade. escatológico. Só que assim, o que eu pude perceber? Que as pessoas elas têm uma facilidade de se demover da sua posição a partir do momento que aquilo que as levou a buscar o estudo da escatologia parece que desaparece. Vamos supor, no período da pandemia, nossa, não tinha igreja, todo mundo escatologia, escatologia, escatologia. Depois que a pandemia foi desaparecendo, o interesse pela escatologia também foi desaparecendo um pouco. Mas muitos desses que se voltaram para a escatologia continuam buscando, acreditando, não tanto quanto buscavam no período da pandemia, mas continuam. E continuam porque também muitos, por conta de que logo após a pandemia, nós vimos que começou a aparecer a questão geopolítica. Eclodiu guerras e guerras. Por exemplo, há mais de 3 anos atrás, a Rússia invade a Ucrânia e, sendo um país poderoso, que na época da Guerra Fria, quando havia a extinta União Soviética, eu estou falando aí, ainda perdurou até a década de 90, a União Soviética, se não me engano, até a Sim. década de 90 tinha a União Sim. Soviética, daquele bloco, daqueles países, né, Sim. confederados, a extinta União Soviética. Depois sobrou apenas a Rússia, mas ficou aquela Guerra Fria. União Soviética versus Estados Unidos. Quem manteria a hegemonia do planeta? Essas aspirações imperialistas do passado milenar continua, porque o homem é o mesmo. Tem um psicólogo, psicanalista, não me lembro, o nome dele é William James. Ele escreveu numa das suas obras o seguinte: o mais profundo princípio na natureza humana não é a ânsia de ser apreciado, é a ânsia de ser grande. Ele não disse na vontade, ele disse na ânsia.
como alguém que está morrendo de sede e tem ânsia por um copo com água. Está entendendo? É uma fome da alma, é um desejo interior, e que tem um autor também que descreve isso como a síndrome de Lúcifer, a síndrome de ser grande, de ser poderoso. E isso ele injetou naquele casal lá no paraíso, e esta Exato. síndrome, esses sintomas do inimigo, de fazer com que a pessoa se ache um Deus, e que existe por aí na cabeça de muitos, existe na cabeça de pastores, na cabeça de Exatamente. ministros, de governadores, de presidentes e outros que se intitulam imperadores, continua ainda. Então, alguém quer manter a hegemonia do planeta. Agora nós temos aí, né, esse triângulo: China, tem os Estados Unidos e tem o Irã querendo a hegemonia de todo o Oriente Médio para, a partir do Oriente Médio, visto que ele já tem os seus proxies distribuídos pelo mundo, inclusive ali no Oriente Médio, representado por alguns grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica. Lá nos Emirados Árabes, você tem... Emirados Árabes? Não, lá no Iêmen, você tem os Houthis, que Sim, são todos blocos terroristas sustentados pelo Irã, que agora está de perna para o alto, porque o povo de Deus, eu digo que Deus tem uma aliança com eles, né? Que é Israel, chegou ali e deu conta do recado, humilhou, e os Estados Unidos veio e liquidou a fatura. E liquidou o projeto deles de construção de armas nucleares, mas eles viviam ali ainda enriquecendo o urânio. Então você tem ali o Irã, através do Ayatollah Khomeini, né? E ele distribui grupos terroristas pelo mundo todo. Aqui no Brasil chegaram 400 que pertenciam ao Hezbollah, lá no Líbano. Provavelmente estão ali na região sul. Eu sou do estado do Paraná, eles estão ali no Paraná. Entendeu? Muitos deles estão escondidos ali. Aí você tem também os Estados Unidos, que quer manter essa mesma hegemonia, é o chefe do mundo. Você tem também a China, que surge aí como uma grande potência exato. econômica, não é verdade? Então, o que acontece? A gente vê o cenário geopolítico se desenhando, como se uma plataforma estivesse sendo estendida em preparação para a chegada de um líder, de um grande líder, que aí, digamos, seria o anticristo. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Eu não costumo fazer escatologia fundamentada na geopolítica, porque a geopolítica, ela é, como que podemos dizer assim, ela é flutuante, é como o dólar. Está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Então não dá para você Não dá apostar para ter uma aferição por ela. a partir dela, porque muitos que tentaram fazer isso se deram mal. Por exemplo, vou citar uma aqui. Raul Lindsay. Raul Lindsay escreveu uma obra que era A Agonia do Grande Planeta Terra. Ela foi muito divulgada na década de 90. Na década de 80, melhor. Década de 80. Ainda que ela é muito mais antiga, da década de 60 ou até antes disso. Mas aqui no Brasil chegou bem mais tarde, né? Foi publicada nos Estados Unidos. Raul Lindsay escreveu esta obra. Posteriormente, ele escreveu um outro livro que é Anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final. Tudo fundamentado na geopolítica. Tudo fundamentado na geopolítica. E ele estava baseando-se nesta guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Os blocos soviéticos se dissolveram, a Alemanha, o Muro de Berlim foi derrubado, Cuba caiu nesse ostracismo que até hoje virou um verdadeiro museu. Os países, blocos comunistas pelo mundo todo, acabaram se dissolvendo. O que você tem aí é um Islã que também, depois desta batalha de Israel contra o Hamas e contra o Hezbollah e contra os Houthis e agora, por último, contra o Irã, foi humilhado. Humilhado, inclusive blocos que faz parte desses grupos islâmicos, fazendo aí aliança de Abraão, outras alianças com Israel, porque perceberam que não adianta, porque o grande povo que tinha os seus tentáculos, que é o Irã, que é bem da verdade, diga-se de passagem, é a antiga Pérsia, porque o Irã não é árabe, o Irã é persa,
é o Império Persa ressurreto. E não podemos perder de vista que o antissemitismo ele tem o seu início ali no Irã, ali na Pérsia, através de Ramã, no período do rei Assuero. E hoje esse antissemitismo, que é uma ideia, né? Não é um cara, uma pessoa, que senão teria acabado, mas é uma ideia que foi disseminada pelo mundo, está presente, está aqui no Brasil, apareceu com Hitler na Alemanha, com Mussolini, com tantos outros propagadores desta mesma ideologia racista, uma ideologia, como podemos dizer assim, também genocida, porque tem como finalidade a obliteração da raça dos hebreus, está aí sendo propagado. E o que ocorre? Raul Lindsay, voltando, ele fundamentou toda a sua escatologia baseando-se nisso, e tudo isso acabou. Agora, tem aqui no Brasil, por exemplo, tinha um amigo nosso, um doutor formado em Harvard. Ele estava sempre lá na livraria, a gente batia um papo, ele, um escritor, ele era membro da Academia Evangélica de Letras, uma pessoa de uma expressão teológica muito grande, mas ele se aventurou com todo o seu doutorado, seu cabedal teológico, ele escreveu um livro. O tema do livro era o seguinte: desta vez é para valer. Jesus volta em 2018. Nós estamos indo para 2026. Exatamente. Só Ele que foi audacioso. Ele foi audacioso. Agora, ele teve tanta sorte porque ele morreu antes de 2018. Na linguagem popular, ia pagar o mico daqueles, né? Ele ia ter que suportar. Não sei o que ele iria inventar. Essas previsões são arriscadas. Quando se trata de escatologia, é muito perigoso. Mas por quê? Porque ele fez isso fundamentado na geopolítica. Olha o que ele fez. Ele pegou o texto de Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que todas essas coisas ocorram. Depois ele se fundamentou no florescimento da oliveira. Ele falou, a oliveira é Israel. Ela vai florescer. Bom, quando foi que ela floresceu? Em 1948. 48. O reconhecimento do Estado de Israel, não por toda a população, e é por isso que existe ainda hoje o antisionismo, né? Que existe o antissemitismo, que é uma coisa, e antisionismo é outra. O antisionismo é a ideologia que visa a destruição do Estado de Israel. Não reconhece o Estado de Israel e quer acabar com o Estado de Israel. Por isso eles dizem, Palestina livre do rio ao mar. Muitos que propagam isso nem sabem o que estão falando. O rio é o rio Jordão e o mar é o mar Mediterrâneo. De uma ponta a outra, né? Hã? De uma ponta a outra. Então, mas para que ela possa ser livre, o que tem que acontecer? Extermínio total. Extermínio total. Empurrar Israel para dentro do mar Mediterrâneo e acaba. Acaba com tudo. Eles matam dois coelhos com uma cajadada. Eles acabam com o Estado de Israel e acabam com a nação. Isso é um sonho inatingível. Isso é um sonho que jamais... É uma utopia, podemos dizer assim. Porque Israel é a única nação no mundo que tem uma escritura de posse da terra. A escritura aqui, ó. Deus deu. Está escrito neste livro que ninguém pode contestar. Existem provas científicas. E quando eu falo de prova científica, eu me faço valer da arqueologia, que é uma ciência. Não é uma ciência que foi criada por algum teólogo com o objetivo de... Não, a Bíblia é verdade. Não, é uma ciência estudada nas universidades. E que ela foi usada também para comprovar a veracidade daquilo que a Bíblia diz, as grandes descobertas arqueológicas. Então é um sonho inatingível. Eles vão continuar sonhando eternamente. Porque Jeremias 31, 35 a 37, o Senhor diz que se alguém puder medir os céus, da profundidade da terra até os céus, e fazer com que o sol e a lua parem de brilhar, então Israel deixará de existir diante de Deus. Como isso nunca vai acontecer, Israel
continuará existindo, até porque está debaixo das promessas do Senhor. Mas aí o que ocorre? Ele fez, então, esse cálculo. Israel foi reconhecido em 1948. Não passará essa geração? Uma geração é quanto? 70 anos, porque ele se baseou no Salmo 90, que é o salmo mais antigo, que é o Salmo de Moisés. Lá ele diz que a vida do homem é de 70 a 80 anos, o que passa disso é enfado e aflição de espírito. Aí ele falou, bom, 70 anos com mais 1948, 2018. Falou, pronto, bingo, fechou. E nós estamos em 2025. Talvez Jesus já veio para ele, né? Sim. Só que veio até antes. Veio antes de 2018. Sem contar outros que também já se arriscaram, não dá para fazer escatologia em geopolítica. Gente, nós estamos aqui, o Brasil está envolvido num contexto de uma guerra uma guerra que não tem canhões, não tem ogiva nuclear, não tem F-15, F-16, não é bactericida, não é melhor, bacteriológica, não é nuclear, mas é uma outra estratégia do mundo moderno, porque ele já está numa guerra. E como as apostas aqui estão sendo dobradas a cada dia, não tem limite, o Trump está atacando como? Na economia. Porque o que dói nos grandões são o bolso. Se morrer 500, ele não está preocupado, mas se atingir o bolso... Quando se esmaga a economia, né? Você tira todo o poder, o oxigênio do país, da nação. É a economia. E nós estamos aí à vista de não ter esse streaming, esse WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso pode acabar. GPS, porque o GPS que nós temos é americano, olha aí. Sim. Se não quisermos usar, vamos ter que usar o da China. Vamos ter que usar todo o banco da China. Daqui a pouco, todo esse acesso às mídias através da China, onde ali eles utilizam esta ferramenta para poder monitorar a população. Há poucos dias teve aqui sem querer transformar isso aqui numa política, mas teve a manifestação e aí um jornal deixou escapar. De acordo com a Universidade de São Paulo, eles têm umas câmeras que é um material chinês, onde esta IA, né, através da IA, eles conseguem monitorar a quantidade de as pessoas e identificar cada indivíduo que participou. Falei, isso é uma intimidação. Traduzindo, você está querendo ir para essa manifestação, você está sendo visto. Você será reconhecido, como agora nós estamos vendo aí que, para poder condenar determinadas pessoas, eles entravam nas mídias sociais e, com base no perfil da pessoa que ele tinha dito, ele era condenado. Então, olha só para onde nós estamos caminhando. Há uma guerra na tecnologia da informação, a IA, ChatGPT, está tudo a serviço dessas pessoas. E o anticristo, com certeza, vai fazer uso disso. Ele fará uso disso no período da grande tribulação. Ele se aproveitará desse terreno fértil que está sendo preparado para que ele possa fazer tudo o que até onde lhe for permitido. Então, tudo isso está sendo preparado para que ele venha se apresentar. Duas coisas estão sendo preparadas: a plataforma para o anticristo e a plataforma para o Senhor Jesus Cristo. Quando isso vai acontecer, não sabemos. Mas fato é que isto vai acontecer porque está escrito. E aí nós temos o Apocalipse aqui. E o Apocalipse, longe daquilo que muitos imaginam, o Apocalipse é a revelação. O Senhor Jesus, ele quis revelar para João, e ele, no capítulo 1, versículo de número 19, ele diz o seguinte: João, escreve as coisas que tens visto,
as que são e as que depois destas hão de acontecer. Quando ele diz as que tens visto, que está no pretérito, ele está fazendo alusão à revelação que João teve do próprio Cristo glorificado na ilha de Patmos, quando ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Porque a revelação do Apocalipse é uma revelação, como diz o mestre Napoleão Falcão, em 5 mãos, ou até 6. A revelação é do Pai, que entregou para o Filho, que entregou para o anjo, que entregou para João, que entregou para as 7 igrejas e que chegou até nós. E ele diz, escreve as coisas que tem visto. O que ele viu? O Cristo glorificado. Aquelas características de uma forma assim assombrosa. Ele viu ali no Apocalipse a figura do Senhor Jesus Cristo, que não tendo ele uma palavra no vernáculo para expressar a glória que ele viu, ele diz, era como chama de fogo, era branco como a neve, era como latão reluzente numa fornalha, o olho era como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Então ele começa a descrever esse ser quase que mítico, fantasmagórico, mas que é real, porque está numa glória tal que não existe palavra no vernáculo para descrever a glória e a grandeza desse ser que aparece, que é o Cristo glorificado. Foi impactante. Impactante. As coisas que são. As que são é as que estão ali em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E aí vai até o capítulo 4. A partir do capítulo 5, acho que são, porque João chorava muito, porque João é convidado para subir até o céu. Ele diz que abriu-se uma janela no céu e aquele que falava com ele no capítulo 1, que é o Senhor Jesus, faz um convite para ele subir. E quando ele sobe, ele entra no céu. Olha que tremendo. E ele entrando no céu é arrebatado até dentro do céu por aquela porta que se abriu. E ele, quando começa a observar, ele vê um trono. E alguém que está sentado sobre o trono. E esse alguém é o Pai, que está sentado sobre o trono. E ao redor do trono, 4 tronos, com 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, dá-se a impressão que eram seres híbridos. Híbridos não que uniam parte humana com parte espiritual, mas híbridos por unirem figuras espirituais. Como, por exemplo, se nós lermos o livro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10, Ezequiel vê seres também celestiais que ele os descreve como querubins. E os querubins tinham 4 faces. Tinha rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. E tinha asas e olhos debaixo das asas. E tinha 2 pés, só que todos os pés eram direitos. E ele tem uma visão assim gloriosa. Só que Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas ele contempla também seres afogueados, que eram serafins. E os serafins tinham 6 asas. Quando você volta para o Apocalipse, capítulo 4, e olha para esta figura dos 4 seres viventes, eles tinham 6 asas, mas tinham 4 faces. Ou seja, uniram a figura do serafim à figura dos querubins. Num só ser, chamado agora ser vivente, que estão lá no céu, assentados em 4 tronos. Só que agora são apenas 4 seres ao redor do trono. E ainda outros 24 tronos. E nesses 24 tronos havia também 24 anciãos, que aqui é uma polêmica muito grande. Quem são esses 24 anciãos? Alguns chegam a dizer que esses 24 anciãos são a representação da igreja, os 12 apóstolos e os 12, digamos assim, líderes das tribos de Israel, as 12 tribos. Eu entendo que são seres espirituais também, mas isso é uma polêmica, não dá para bater o martelo, mas sou mais inclinado a pensar que são seres espirituais. Mas fato é
que no capítulo 5, João ele começa a chorar. E chora por quê? Porque o ser que está sentado sobre o trono, ele está com um livro na mão. E esse livro estava selado. E ninguém era capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E por essa razão, acho que ele estava muito curioso, queria saber o que estava pegando, o que tem nesse livro aí. Eu quero saber. Aí ele chorava, porque ele não podia chegar lá e tomar. Ele não era digno de tomar esse livro. Porque ninguém era digno de tomar o livro, desatar, pegar o livro e desatar os seus, abrir o livro e desatar os 7 selos. Imagina ele. Aí um dos 24 anciãos chega em João e diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. E ele está aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João, se alegrou e se volta para ver o leão da tribo de Judá. E eis que quando ele se vira para olhar o leão, o que é que ele vê? Um cordeiro. Peraí, mas não era um leão? Sim, mas ele vê um cordeiro no lugar do leão. Agora, por quê? Porque Jesus ele une na sua pessoa as duas figuras. Ele é tanto o leão da tribo de Judá, inclusive, a tribo de Judá tem um brasão. Inclusive, eu estou com uma... Deixa eu ver onde ela está aqui, uma biblinha. Não dá para eu alcançar. Ah, está aqui, olha. Nessa biblinha aqui, ó, é o Tanar. Aqui no Tanar... A capa dela é bonita. Oi? A capa é bonita. É bonita. Olha essa figurinha Bem aqui. trabalhada. Que figurinha é essa aqui, ó? O leão? É o leão, não? O leão. E em é o cima, leão. em cima está escrito Yehudá. Olha lá. Yehudá. Kimitzion Hatzetorah. Hatzetorah. Então aqui, ó, Yehudá, ou seja, o brasão da tribo de Judá é um leão. Interessante, né? Aqui tem a menorá, que é o candelabro. Entendeu? Tem a menorá aqui atrás. E está escrito Yerushalayim, bem pequenininho aqui embaixo. Está escrito aqui, ó, Yerushalayim. Tá? Então, o que ocorre? João, ele chorava muito. E aí, ele vai ver o leão e contempla o cordeiro. Porque Jesus, ele une na sua pessoa as duas figuras. O leão, da tribo de Judá, e ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, nós passamos para o capítulo 6 do Apocalipse. Capítulo 6 começa o cordeiro, que é o leão, que é a porta, que é o sal da terra, que é a luz do mundo, que é o caminho, a verdade e a vida, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, é o Pantocrator, é o Todo-Poderoso, é o Amém. Glória a Deus. Ele é o Amém também. Começa a se descortinar a revelação, né? Oi? Daí começa a se descortinar. Justamente. Agora, a partir do capítulo 6, nós temos um período sombrio na história da humanidade. Esse período ele é conhecido como Clipsis Megali. A Clipsis Megali é descrita pelo Senhor Jesus, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Clipsis Megali significa grande tribulação, que é a ira de Deus também sendo despejada através do anticristo, porque Deus permite que o anticristo faz tudo que ele está fazendo, até os milagres que o anticristo irá realizar, porque ele fará fogo descer do céu. Exatamente. Veja que o diabo, ele será permitido que ele faça, assim como aconteceu lá no Egito. Tem pessoas que ficam espantadas por coisas que acontecem, mas nos últimos tempos, coisas surgirão. Lá no Egito, Janes e Jambres imitaram alguns milagres que Moisés e Arão realizaram. Mas eles foram envergonhados e foram humilhados porque não conseguiram reproduzir um milagre que era o menor de todos, que era um piolho. Tem um sermão que eu já realizei há muito tempo atrás e depois eu nunca preguei, que é Desmoralizados por um piolho. Quando foi para reproduzir o piolho, os magos não conseguiram e disseram para Faraó:
Faraó, isso aí é o dedo de Deus. É ele que está contra o Egito. Mas no período da grande tribulação, Satanás dará vida à imagem da besta. Ele vai curar o anticristo de uma ferida mortal. Ele vai fazer fogo descer do céu para enganar e atrair as pessoas para a adoração ao anticristo. O pastor Elias, sabe uma coisa que me chama muita atenção? Nossa cultura, as Américas, é muito voltada ao misticismo. Até mesmo pela forma de colonialismo, tudo. Somos voltados ao misticismo. E eu vejo que parte, quase, não vou dizer geral, para não generalizar, mas boa parte do meio evangélico pentecostal se encanta facilmente com qualquer coisa mística. Principalmente milagres, né? E o discernimento, um dom muito necessário, se faz falta nesses últimos dias. É verdade. Então pode continuar, só um adendo só. Será uma presa fácil do adversário, né? Então nós vemos aqui no Apocalipse, do capítulo 6 até o 18, até o 19, mais precisamente, nós temos o período da grande tribulação. A grande tribulação termina no capítulo, vai terminar com o capítulo 19, que é o retorno glorioso de Cristo com a igreja e os exércitos de anjos, para vencer o anticristo, a besta, e aí põe fim à grande tribulação. Mas durante todo esse tempo, do capítulo 6 até o 18, haverá grande tribulação. 7 selos. No final do 7º selo, é a abertura para o início das 7 trombetas. A 7ª trombeta, que é muito confundida com a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, essa trombeta ela é diferente dessas outras 2 trombetas. Porque nesta 7ª trombeta do Apocalipse, o que é que não tem e que tem nas demais? No Apocalipse 11, 15, não tem ressurreição dos mortos. Segundo, não tem transformação dos vivos. Terceiro, não tem arrebatamento até os ares. E quarto, ninguém vai para o céu. Logo, essa trombeta não é a trombeta do arrebatamento. Muito pelo contrário, no toque da 7ª trombeta, há uma proclamação de que o reino do Senhor, os reinos vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará, com certeza. Ele reinará, porque presta está o seu domínio e ele reinará para sempre. Mas não começa ali, porque na 7ª trombeta, há a abertura para o início do derramar dos 7 cálices da ira de Deus. E a última trombeta de 1 Coríntios, ao contrário, acontece o arrebatamento. Ela é última não porque há uma sequência, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. É a última porque anuncia o último evento da igreja aqui na Terra. A consumação de tudo, né? É a consumação. Acabou. A igreja agora vai para a glória, vai participar das bodas do Cordeiro. Ela estará no céu com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Já no toque da 7ª trombeta do Apocalipse, a coisa continua fervendo aqui na Terra. Está entendendo? Continua fervendo. É a 7ª trombeta, aí começa, primeiro cálice até o 7º cálice. Quando então o Senhor Jesus ele retorna glorioso com a igreja, de acordo com Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, versículos 7 a 9, as bodas do Cordeiro, e depois Apocalipse 19, versículos 11 a 14, que é Cristo voltando com a igreja e os seus anjos para pôr fim à grande tribulação, para lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, prender Satanás, julgar as nações, julgar Israel e, posteriormente, depois do seu retorno, para cumprir Daniel, capítulo 12, versículo 11, dos 1335 dias, porque 1260
é o último período da segunda parte da grande tribulação. 335, porque há mais 75 dias de preparação, de julgamento, e no final desses 75 dias é que ele ressuscita os mártires e introduz todos para poder participar do milênio. E aí participa-se do milênio, no final do milênio, Satanás ele é tirado do poço, do abismo, e ele empreende mais uma batalha, que é a segunda batalha do Armagedon, onde as pessoas que não se converteram de verdade durante o milênio se unirão a ele para uma grande batalha contra o povo de Deus e todos perecerão. Então estabelecer-se-á o juízo do grande trono branco, onde os mortos, não em Cristo, mas que fazem parte da segunda ressurreição, irão ressurgir os ímpios. E estarão os anjos caídos, todos, diante do trono de Deus para serem julgados. E a igreja estará participando deste julgamento. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, ele diz que nós vamos julgar não somente o mundo, mas também os anjos. E ele vai finalizar com Romanos, capítulo 16, versículo 20, onde ele diz: o Deus de paz, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Onde? Lá no juízo final. E então, eles, os ímpios, Satanás e os demônios, serão atormentados para sempre no lago de fogo, e nós reinaremos com o Senhor no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. E aí estaremos numa nova dimensão, numa nova realidade, estaremos aí vivendo uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, nós, pela nossa limitação humana, eu digo, é algo até imensurável e até difícil de compreender na sua totalidade. Como será? Mas parte disso, Deus, por sua infinita misericórdia, vai derramando sobre nós para que possamos provar nessa terra só uma amostra do que será no céu. Aquele que anda com Deus, em comunhão com Deus, veja, Enoque andou 300 anos com Deus. E Deus para si o tomou. Falou, chega, a terra... O escritor aos Hebreus chega a dizer o seguinte, que esses homens que estão ali na galeria, o mundo não era digno deles. Olha a dimensão de vida que eles viveram. Em se tratando de Abel, de Enoque, que andou com Deus, Elias é arrebatado ao céu vivo. Todos eles tinham as suas falhas e fraquezas, mas a Bíblia mostra que eles eram retos, eram justos, eles andavam com Deus. Glória a Deus. Sobre Noé e Enoque, a Bíblia chega a dizer, por exemplo, que Noé, ele tinha duas características. Primeiro, ele era um tzadik. O que é um tzadik? Um justo nas suas gerações. Não é na sua, porque ele viveu 900 e tantos anos. Então, várias gerações ele atravessou, e ele atravessou todas essas gerações conhecido como justo. Segundo, ele era um tamim. O que é um tamim? Tamim é uma pessoa proba, é um probo. É uma pessoa em quem não há dolo. Uma pessoa que está acima da crítica. Viveu uma vida de tal maneira... Por exemplo, a palavra tamim era usada nos sacrifícios litúrgicos para a escolha do cordeiro. O cordeiro devia ser sem mancha, sem defeito, sem ruga, sem nada. Tinha que ser perfeito. É assim que Noé é descrito. Ele era um tamim, não tinha mancha. Não tinha nada que alguém olhando pudesse reprovar. Achar nele qualquer defeito, nada que o desabonasse, né? Eu queria encontrar a palavra perfeita, né? Que inclusive parece que lá em Filipenses, deixa eu ver, é isso. Filipenses capítulo, deixa eu ver aqui.
capítulo 2, será que é 2? Ou é 1,15? Deixa eu ver se é 1,15. Não, não é, não. Onde ele diz que nós temos que resplandecer como astro no meio de uma geração. É aqui, ó, já achei. 2,15. Não é 1,15, é 2,15. Fazei todas as coisas, 14, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. É essa palavra que eu queria dizer. Ele era irrepreensível. E sinceros, que é a qualidade que tinha. Era irrepreensível e era sincero, era reto. Tá entendendo? Ele era reto, ele era sincero. A palavra sincero é interessante. Existe uma etimologia para a palavra sincero, né? A palavra sincero vem do latim. Sim, mas serum. Sim é sem. E serum é cera. Ser sincero é ser sem cera. Mas o que significa isso? Na antiguidade, as pessoas faziam transações, vendiam vasos de barro. E eles trafegavam pelo deserto até chegar nas cidades para comercializar aqueles vasos. Então vinham os oleiros com seus respectivos vasos. Mas como eles atravessavam um deserto, o sol era causticante, a areia era escaldante, alguns vasos acabavam trincando. E para não perder a viagem, para não perder o lucro dos negócios, eles já vinham com uma cera. O que eles pegavam? Pegava aquela cera e colocava naquela trincadura e depois dava um retoque de tinta, tá entendendo? E então chegava e vendia o vaso que estava trincado, mas com cera, como se fosse um vaso perfeito. E não era. E os atravessadores, né? Que saía do fabricante, passava pelo atravessador, do atravessador para o lojista, do lojista para o cliente final. Aí o atravessador começou a perceber alguns vasos que estava com problema. Quando chegava lá, os camaradas davam, antes de chegar na cidade, dava aquele trato e entregavam. Aí eles começaram a perceber o trambique. Quando os fabricantes vinham com os vasos, né, que na verdade até uns atravessadores, que vinham com os vasos para entregar ali para o distribuidor, ficou melhor? O distribuidor perguntava para ele o seguinte: esse vaso é sincero? Ou seja, esse vaso é sem cera? Então o crente ele tem que ser sincero, sem cera, ser transparente. Ele tem que ser aquilo que ele mostra ser. A originalidade dele, né? Originalidade. Será que se riscar um fósforo e colocar em volta do vaso, não vai derreter nenhuma cera e a rachadura e a trincadura vai aparecer? Não. Então é isso aqui, ó. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Assim era Noé. Você quer deixar para alguém que quiser fazer alguma pergunta? Estamos aqui sobre escatologia, pré, pós, o que quiserem perguntar. Teve umas perguntas aqui, meu irmão. Deixa eu Vamos só lá, pegar então. aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Deixa eu só dizer, ó, as perguntas assim, ó. Eu e meu irmão respondemos. As difíceis ele responde. E as fáceis eu respondo. Só que hoje ele não veio. Aqui tem uma aqui. Pergunta assim, Pastor Elias, como os não glorificados do milênio terão seus corpos glorificados? Olha, eu vou ter que entrar no caminho da conjectura, porque no milênio entrarão muitas pessoas com corpos naturais. E o milênio, gente, é um terreno minado. É difícil você bater martelo, porque a gente tem pouca informação. Eu dizer para você, eles terão corpos glorificados? Eu não tenho um texto para comprovar isso. Eles não terão? Também não tenho. Eu penso que eles terão vida longa. Aquele projeto que Deus tinha com Adão no início vai se consolidar agora. Digamos assim que eles não morrerão. Porque imagina uma pessoa viver 1000 anos, ele está voltando àquele projeto inicial de Deus. Mesmo depois do pecado,
Nós temos pessoas que viveu 969 anos. Sim. Agora, imagine uma pessoa ali que entrou no milênio com corpos naturais. Não é que ela não tenha a velha natureza, ela tem. Mas haverá um prolongamento de vida. Eu confesso que eu não sei o que vai acontecer. Coisas boas, planos e projetos bons Deus tem para essas pessoas. Mas eu não tenho, assim, é igual me pergunto, quem são as duas testemunhas? Eu não sei. Exatamente. Tem uma parte que diz: as coisas reveladas são para nós e as que não são, São para o são para, Senhor e são para o não, Senhor. as reveladas são para nós e para os nossos filhos. E Exato. as não reveladas é para o Senhor. Deuteronômio 29, 29. Exatamente. Tem uma outra pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Aí eu posso dizer que haverá. Primeiro, o Senhor vai enviar duas testemunhas para pregar o Evangelho. Apocalipse 11. O Senhor enviará 3 anjos que estarão no céu, pregando, estarão aí na esfera celestial, pregando o Evangelho e vai pregar para o mundo inteiro. Alguns até aventuram a dizer que os 144 mil também estarão pregando. A Bíblia não mostra eles pregando, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, as duas testemunhas sim, e os 3 anjos também. Ora, qual a finalidade? Para alguém se salvar. Exatamente. Outra coisa, só para esclarecimento, o Apocalipse ele não está em ordem cronológica. O Livro. Apocalipse, ele quase que... Olha, é possível dizer que ele tem uma certa cronologia. Porque se a gente seguir, olha, capítulo 1. Seguiu. Capítulo 1, o Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, a revelação para 7 igrejas. Sim. Capítulo 4, a revelação da realidade no céu. Capítulo 5, o livro selado com 7 selos é entregue para o Cordeiro e ele abre. Capítulo 6, apresenta os selos, os 7 selos. A partir do capítulo 7 e 8, as 7 trombetas. Depois, a partir do capítulo de número 15, as 7 taças, que vai culminar com o capítulo 18 do Apocalipse, que ainda está dentro de um período da grande tribulação, do 6 ao 18. Capítulo de número 19, Cristo voltando glorificado com a igreja e seus anjos. Capítulo 20, Cristo já voltou, julgou, passou o milênio, aí mostra o início do milênio, capítulo 20, versículo 1, onde Satanás é lançado, mas depois, no versículo de número 7, ele é tirado do abismo. Do 7 ao 10 vai mostrar a batalha dele contra o povo de Deus. Versículo 11 até o versículo 15, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Capítulo 21, a Nova Jerusalém desce do céu e emenda com o capítulo 22 e acaba. Então eu penso que é uma sequência. Já está numa ordem cronológica. É. Agora, outra questão, meu irmão. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois? Hoje mesmo eu gravei um vídeo mostrando que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu gravei esse vídeo baseando-me, além de todos os versículos, Apocalipse 3:10 e tudo mais, mas eu tomei como base Lucas, que o pessoal tem certeza que é um período da grande tribulação. Olha só, o sermão profético continua, a grande tribulação, capítulo 21, versículo 20 em diante. Então nós estamos aqui, o 20 até o 36, dentro da perspectiva da grande tribulação. Aí diz o seguinte aqui no versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Olha a recomendação final. Haverá grande tribulação? Sim. Mas vigiai, primeiro, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer
O quê? A grande tribulação. Então é para você orar, é para você vigiar em todo o tempo e orar. Não, primeiro, vigiar e pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar ou de escapar de todas essas coisas. E segundo, e de estar em pé diante do Filho de Deus. Como assim escapar de todas essas coisas? O pós-tribulacionismo não diz que a grande tribulação é para a igreja. Eles separam grande tribulação e ira de Deus. A ira é para o mundo, não é para a igreja. Mas a grande tribulação, a igreja vai passar, e inclusive no Apocalipse, olha que interessante, que eles dizem aqui que os santos é a igreja. Então, olha só como que eles estão aqui. E foi-lhe permitido, o anticristo, fazer guerra aos santos e vencê-los. Ora, se o anticristo vai vencer os santos, e os santos são a igreja, e eles são vencidos dentro da grande tribulação, e a grande tribulação, de acordo com Mateus, olha só, vamos construindo aqui, é um silogismo Sim. aristotélico. Vamos lá. E a grande tribulação, olha só o que diz. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, deixa eu ver aqui, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, não haverá nenhuma parte da terra em que não haverá essa grande tribulação. Como é que as pessoas que Jesus está dizendo que é para vigiar e orar para ser digno de escapar de todas essas coisas? Como é que você pode escapar? Se não através do arrebatamento. Porque para qualquer lugar que você for, a grande tribulação estará lá. O anticristo estará perseguindo. É verdade. E matando. Então, o que é que nós vamos imaginar? Olha aqui, ó. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas. Mas a igreja não vai passar? Vai. Então, por que Jesus está mandando vigiar e orar para escapar? Se ela vai passar e, inclusive, vai ser vencida pelo anticristo. Há uma incongruência nesse raciocínio. O que nós podemos deduzir é que, apesar do verbo harpazo não estar aqui, esse escapar é você ser livre de passar por ela. Escapar de tudo isso. Como é que eu escapo do perigo? Como é que eu escapo da morte? Morrendo? Eu não saio de dentro da morte vivo. Tá entendendo? Escapar da morte é não passar, é vir a ameaça e você escapar antes. Camarada vem com uma arma, mas antes que ele possa te atingir, como diz o provérbio aqui, você já deu linha na pipa. É verdade. Tem um incêndio. O prédio vai pegar fogo. Antes que o fogo chegue, você está fora. É isso você mesmo. Não vai estar no incêndio, você não vai. Você está entendendo? Então você escapa sem ser atingido. Então a igreja, baseando-me nesse texto, ela não passará pela grande tribulação. Porque se ela vai passar e será vencida pelo anticristo, não faz o menor sentido Jesus dizer: vigiem e orem para que você escape, se eu não vou escapar. Manda eu orar e vigiar para escapar, quando ele sabe que eu não vou escapar, porque ele diz que eu vou passar. Então veja a incongruência do pós-tribulacionismo ao ler esse texto. Então é fato que quando Jesus diz que é para eu vigiar e orar, para escapar, é porque a igreja não passará. Senão ele diria: ore e vigie para que vocês possam suportar, sem negar a fé, mas não escapar. Glória a Deus. Deixa eu ver. Dos que estão presentes, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou verificando aqui se tem. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um aqui.
Como o senhor explica o anticristo? Ele vai perseguir o povo no mundo? O Uma povo quê? pergunta. Como que o senhor explica a tese do anticristo? Ele só vai perseguir o povo do mundo? Não, jamais. Como eu disse em princípio, quando houve a pergunta, haverá salvação na grande tribulação? Haverá. A igreja subiu? Opa, as pessoas vão se despertar. Apesar de toda a mentira do anticristo, muitas pessoas se renderão a Cristo. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 14, para não, como diz o bom assembleano, para não ficar somente nas minhas palavras, deixa eu ler aqui o capítulo 14 de Apocalipse. Olha o que está escrito aqui, ó. E vi, versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Período da grande tribulação. E a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Como é que eu sei que é a grande tribulação? Porque o texto vai dizer, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Ao versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Olha o 9. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, agora aqui, ó, é prova cabal de que é o período da grande tribulação. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Ora, como é que eu sei disso aqui? Porque o capítulo 13 já disse, a partir do versículo 11 até o 18, que haverá a imagem da besta e o sinal da besta. E esse anjo vem logo em seguida. Veja que o capítulo 14 já vem em seguida dizendo, não adore a besta, não adore a sua imagem, não receba o seu sinal. Então os anjos estão alertando. Essas pessoas se converterão. E é por isso que no capítulo 13, 7, está escrito sobre os santos. E muitos aqui se converterão. Ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem são esses santos? Convertido por ocasião da pregação das duas testemunhas, no capítulo 11, ao versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias, 3 anos e meio de pregação. Depois, mais 3 anos e meio de pregação dos 3 anjos. Fecha os 7 anos. Fecha os 7 anos. Então o anticristo está, e olha só o que está no capítulo 13, versículo 5, a prova de que haverá mais 3 anos e meio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Porque 42 meses já passaram. 13 e 5, foi-lhe dado poder para continuar, para fechar os 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, em Daniel capítulo 9, 24 a 27. E é o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículos 15 até o versículo de número 31. Resumindo, é o cumprimento de todas as profecias de Daniel, que Jesus de de Jesus, João. de Zacarias, de João. Você está me entendendo? A Então, gente é vai só vendo o você... fechamento do cânon, ele se fechando e se cumprindo, todas as profecias caminhando para o mesmo rumo, tendo uma congruência entre elas. Não há incongruência, mas congruências como bem colocado. Tá entendendo? Está assim, ó, inextricavelmente vinculado às profecias, de uma forma hermeticamente fechada que não escapa nada. A coisa mais bonita e bela que eu vejo, elas se entrelaçam e se comunicam entre si. Justamente, é um princípio hermenêutico, os paralelos de passagens, paralelos de ensinos gerais. Quando você confronta as passagens, você percebe a concatenação das profecias.
que culmina aqui nisso que nós estamos acabando. Gente, é coisa linda isso. Só o Sim. Espírito Santo. Coisas, são textos escritos em períodos diferentes, por pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas falaram de uma mesma coisa. E testifica, né? Tudo se testifica e vemos toda a história caminhando para um fim glorioso para aqueles que estão em Cristo. Deus é o Senhor da história. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aqui. Fique à Foi vontade. Lucas Santos. Deixa eu ver. Quando os justos do milênio irão ressuscitar? Não, quando os justos do milênio irão ressuscitar? Quando morre? Então, nós não temos aqui um texto dizendo que eles irão morrer. Que eles irão morrer, né? Entrarão pessoas com corpos naturais, mas não está descrito que eles morrem. Entendeu? Não está descrito, porque a segunda ressurreição é somente para os ímpios. Não tem uma ressurreição para salvos e justos depois do milênio. Entendi. Tem uma outra. Qual seria o calcanhar de Aquiles do pré-tribulacionismo? O calcanhar de Aquiles é a insistência do pós-tribulacionismo. Está entendendo? Ele fica muito triste. Isso fere muito. Essa foi boa. Como é que pode haver calcanhar de Aquiles do pré-tribulacionismo se ele está fundamentado na rocha, na palavra de Cristo, na promessa? O Senhor diz que a igreja não passará pela grande tribulação, mas não tem um só versículo dizendo que a igreja passará. Então não pode haver calcanhar de Aquiles. Esse camarada aí está assistindo muito a... Como é que fala aquele filme lá? A Troia. O Troia, cavalo de Troia? Troia. É muito adepto de Aquiles. Eu aprendi mais uma hoje. Dessa eu gostei. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, meu irmão. Mas como é bom discorrermos sobre um assunto tão importante. E como mencionado no início da live, com a pandemia, né, no início da pandemia, no discorrer dela, esse assunto ele veio em alta, teve uma grande procura, e mesmo pela preocupação de muitos. E a igreja se despertou a procurar muito, mas infelizmente muitos buscando e bebendo de fontes erradas. Verdade. E trazendo confusão. Então a ideia é o quê? É ajudarmos, colaborarmos para o bom entendimento pautado nas Escrituras. Verdade. Sola Escritura. Assim diz o Senhor. Assim está escrito. Deixa eu ver se tem mais. Não, até o momento não tem nenhuma. Irmão Elias, gostaria de fazer algumas considerações finais? Bom, as considerações é que aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Certa vez perguntaram para um grande pregador, tem algum versículo na Bíblia que diz que é pecado fumar? Ele falou, não. Eu tenho um que diz até que libera, diz que é para você fumar à vontade. Ah, é? E onde está escrito? Aquele que é justo, faça justiça. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Fique Glória firme. a Deus. Jesus está voltando. Não demova a sua fé por nenhuma filosofia, porque surgirão muitos pensadores, filósofos, com argumentações filosóficas. Sim. E até parece que o que você está crendo é mentira, diante de tanta argumentação, diante de tantos sofismas. Mas fique firme, procure ter experiência com Deus. Me lembro de Maria Madalena. Maria Madalena estava ali no sepulcro e ela não estava buscando um Cristo ressuscitado. Primeiro, porque ela não cria na ressurreição de Jesus. Porque se ela cresce, ela não teria ido para o sepulcro. Segundo, ela não conhecia a palavra de Deus, como diz lá no próprio texto. E terceiro, ela se esqueceu da promessa de Jesus de que ele haveria de ressuscitar.
Portanto, ela foi lá buscar um Cristo morto. Só que o anjo falou, ele ressuscitou, não está mais aqui. Glória a Só Deus. que antes desta mensagem, ela procurando, viu que a pedra havia sido removida e ficou triste, chorosa, chamou os apóstolos foram até lá, Pedro e João, e comprovaram que realmente, e ficaram naquela, será que alguém roubou o corpo? E Maria foi a única que persistiu ali no sepulcro, e de repente apareceu um anjo e perguntou para ela, por que choras? Ela falou, olha, roubaram o corpo do Senhor e eu não sei onde colocaram. Daqui a pouco o próprio Senhor Jesus aparece, mas ela não reconheceu. Apareceu, ela viu, mas não reconheceu. Depois o Senhor Jesus conversa com ela e pergunta, mulher, por que choras? A quem buscais? Ele acrescenta algo além daquilo que o anjo disse. Ela falou, opa, peraí, eu não perguntei quem é que eu estou buscando. Por que ele está me perguntando? E ela insiste com ele. Se o senhor sabe onde puseram, me diga, porque eu vou levar ele e dar um sepultamento digno para ele. Eu vou ungir o corpo dele. Só que naquele momento, Jesus vendo o desespero de Maria, o seu coração quebrantado, aleluia, a sua incredulidade, a sua fraqueza. Jesus, ele é humano também. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. E ele é sensível àquela situação de Maria. Maria estava perdida. E naquele momento o Senhor Jesus lança a palavra que eu quero deixar aqui. Glória a Deus. Ele diz assim, Maria. Quando ele diz Maria, ele apresenta a chave, a virada de chave. Ela falou, opa, pera um pouquinho. Só existe uma pessoa neste mundo que me chama deste jeito. Eu estou diante dele. Aí ela diz, Raboni. Enxergou. Me enxergou. O que Jesus estabelece? Um ponto de contato entre ela e ele. Meu querido, nesses últimos dias, de tanto ateísmo, de tanto racionalismo, de tanto materialismo, de tanta filosofia, de tanto escapismo, de tanta relativização, de falta de sustentação do nosso absoluto moral, que é a palavra de Glória a Deus, Deus. você precisa de comunhão com o Senhor. Você precisa de estabelecer um ponto de contato, porque essa experiência que você tem com Deus podem vir com filosofias, podem vir com o que quiser. Ninguém vai arrancar Jesus do seu coração, porque não tiraram do coração de Maria Madalena, não foi Glória a tirado. Deus. Na hora o Senhor ativou aquela experiência. Maria, se você perceber, lá no capítulo 20, quando ele diz Maria, tem um ponto de exclamação. Ele não diz apenas Maria, não. Maria, tipo, Maria, o que está pegando? Você não está me reconhecendo, Maria? Sou eu! Glória a Deus. Estabeleça esse ponto de contato. O que é que te prende a Cristo? Qual é o ponto que te Glória a prende a Deus. Jesus? Aleluia. É isso! Isso aí vai te manter, vai manter o seu ministério, vai manter a sua fé. Essa experiência não é experiência de dinheiro, de nada. Mas Jesus, ele sabe como trabalhar com cada um. Lá no caminho de Emaús, posso falar mais um minutinho? Pode. Fica à vontade, meu irmão. Os dois discípulos caminhando no caminho de Emaús. E, mas o que aconteceu? Ele disse que ia ressuscitar e tal. De repente, Jesus... Escuta, que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? É somente tu, estrangeiro, aqui não sabe das últimas coisas que aconteceu? Do quê? Jesus de Nazaré, um homem tal, e ele morreu e acabou a história. Diz que até falou que algumas mulheres diz que viram ele, mas a gente não tem notícia e tal. E Jesus dá uma repreensão dura para eles. E aí Jesus está se preparando para ir embora e eles... Fica conosco, já se faz tarde, fica um pouco. Aí Jesus atende ao pedido deles. Mas curioso aqui, meu irmão, que uma das pessoas que estavam ali, você não faz ideia quem era. Era o tio de Jesus. Jesus tinha um tio e uma tia. A tia dele chamava-se Maria. E o tio chamava-se Clopas. E Clopas era um dos dois que estava no caminho de Emaús, que não reconheceu Jesus. Era parente.
E era isso que eu ia falar agora, é próximo. Próximo, muito Era próximo o da tio, era casa. o tio. E aí, Meu olha só o que Deus. acontece. Jesus entra na casa e é colocado à ceia o pão. Olha como Jesus tem sua maneira de se identificar. Por isso que procure um ponto de contato. Ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas atendem, porque elas conhecem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz. Ó, Maria, é ele! Só que agora que os dois discípulos no caminho de Emaús, sabe o que acontece? Jesus pega o pão e parte. No momento que ele parte o pão, eles reconheceram que é Jesus. Quando eles reconhecem no partir do pão. Peraí, só tem uma pessoa que parte o pão deste jeito. E essa pessoa tem o nome, é Jesus. Jesus partiu o pão e naquele momento eles reconhecem, Jesus desaparece. Quando está lá na praia, no mar de Tiberíades, que também é chamado de Mar da Galileia, Mar de Quinerete ou Lago de Genezaré, tem 4 nomes, os discípulos passaram a noite inteira porque eles perderam o foco, perderam a visão. A visão era para pescar homens e não peixes. Jesus morreu e eles voltam a pescar peixes. Só que sem Jesus, o peixe não sai da água. Jesus, eu creio que ele falou assim, olha, não saiam, vão lá pro Fica aí. fundo, porque tem uns camaradas aí que tá querendo pegar vocês. Não tinha nada. Os homens não obedecem, mas os animais, os peixes obedecem. Obedeceu para pegar Jonas e obedeceu para não aparecer, para não serem pescados. E aí Glória a eles Deus. voltam, quando eles estão voltando, decepcionados, lavando as redes, Jesus está lá na beira da praia, com um braseiro, fazendo um churrasquinho de peixe, peixe fresquinho, assadinho, que eles tanto procuraram, não acharam, já tinha alguém ali que estava com uns espetinhos preparados para comer, e pergunta para eles assim, ironicamente, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não, não pegamos nada. Nem eu comer aqui? Aí Jesus diz, olha, lance a rede à direita aí do barco, vão até ali e lançam a rede. Quando eles lançam a rede, eles pregam aquela quantidade enorme de peixes. No momento que houve aquela pesca pela palavra de Jesus, João, que era o discípulo amado, que hospedava a mãe de Jesus e que foi com ele até a cruz e que tinha mais intimidade com Jesus, ele tomando a palavra disse: é o Senhor. Só Meu quem Deus. faz esse tipo de milagre é ele. Só quem parte o pão desse jeito é ele. Só quem me chama por esse nome é ele. E você? Qual é o seu ponto de contato? Qual é a experiência que você tem? Essa experiência fará com que você sobreviva aos maiores ataques do mundo moderno, do mundo Sim. filosófico, do mundo materialista. Esta é a mensagem que eu queria deixar. Glória a Deus. E realmente é muito importante, irmão Elias. O irmão tocou num assunto, um tema-chave para a nossa realidade no momento em que nos deparamos com muitos se esfriando. Me lembra muito aquela passagem: ah, o Senhor está demorando a vir. Como as virgens loucas e as prudentes. Não, está demorando a vir. E muitos já não estão mais com azeite nas suas botijas. Descuidados. Então, que possamos nos atentar de que Ele vive, a promessa, ela é fiel e Deus não tarda. E que possamos nos analisar, nós, como eu digo, quando nós, começando de mim, para nos adequar à maneira que o Senhor nos quer e possamos estar prontos para Amém. quando o esposo vier. Glória a Deus. Como diz aquele louvor, porque ele vive, posso Exatamente. crer no amanhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Elias, foi um prazer enorme. Deixa eu ver se tem só mais uma pergunta aqui. Fica à Deixa eu vontade. ver. Depois, se alguém quiser, desculpe-me aqui entrar na sua live para dizer isso, nós temos os nossos livros aqui, que se alguém quiser depois Sim, adquirir. pode mostrar, irmão Elias. Posso? Opa, tá aqui Pode, escondido. pode. Fique à vontade. Tá tão Mostre. gostoso aqui que eu fiquei até sem jeito. Eu falei, meu Deus, a coisa. Assim, saímos para um outro clima, né? O Outro Espírito clima. Santo nos conduziu, guiou Verdade, mediante a necessidade dos ouvintes para impactar e chegar de acordo aquilo que necessitamos nesse momento. verdade. Olha aqui, ó. Eu não vou falar de um por um, mas aqui tem, olha, um dicionário de palavras com 1.168 páginas, um livro sobre o estado intermediário com 480 páginas, um livro sobre escatologia com 496 páginas, e ainda temos aqui o volume 3 com 320 páginas, Se volume quiser 2. mostrar um deles, se o irmão quiser mostrar a página, a Olha frente aí, do ó. livro, a capa, ó, Olha, tá aqui, ó. Esse perguntas aqui, ó. difíceis, né? É isso, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, 328 Isso é páginas. importante. Esse daqui, ó, o que a mulher de Jó disse? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Que na nossa tradução tá amaldiçoa. Em hebraico tá vatomer lo isto derramachaziki betuma terra barech Elohim vamut. Quer saber mais? Tem 59 temas aqui. Aqui tem 82 temas, do outro 36. Nesse daqui, ó, Jefté sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? Tem 384 páginas, 75 temas. Escatologia, 100 temas. Esse daqui, ó, 130 temas. E esse Meu dicionário, Deus. pensa comentário, ó, a espessura. Olha isso. 1.168 páginas. Meu Deus. Aqui tem costume, tem uso, tem cultura, tem direito romano, tem etimologia, onomatologia, o Meu segredo dos nomes. E quem comprar esse kit completo recebe um curso de hebraico. Ó. Esse curso é esse livro, tem mais 12 videoaulas, tem ainda uma Bíblia hebraica em áudio. O rabino fica aqui, ó. Brashit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz ra'et hatohu va'bohu ve'rosher al penei teror ve'ru Elohim. Vai até Malaquias. E tem o áudio do livro. Agora, olha só a promoção. Só esse dicionário é vendido na Vida Nova por 360. Hoje você vai levar tudo isso aqui, tudo, por apenas 480 no Pix, ou 10 parcelas de R$ 54,00. E quem comprar o kit recebe o curso de hebraico, que custa 680, recebe de graça. 0 operadora 11, acho que não dá para colocar, né? 0 Eu, operadora 11. eu depois vou colocar, essa live vai ficar gravada e eu vou adicionar o contato do irmão. Mas pode Tá, então falar. é 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 3279 3001. 0 operadora 11 9 3279 3001. Olha só a quantidade de livros. Meu Deus. Você, é. Então você vai estar recebendo. E para região sul e sudeste, o frete é grátis. Outras regiões a gente combina, mas é barato, tá bom? Maravilha. Meu irmão, Deus que abençoe grandemente. Um prazer enorme. Que live abençoada e de grande edificação. Amém. Terminamos bem, né? Na presença de Deus. Gostoso, né? Meu Deus, não tem coisa melhor. Ó, estão pedindo aí para eu falar o número do quê? Deixa eu ver sobre o dízimo. Tem, Não falo tem número do Instagram, não, número do telefone. Ah, o número de número do WhatsApp. WhatsApp? Isso. Fala novamente, meu irmão, pode falar. É 0 operadora 11 Vou colocar 9. aqui, ó. 0 operadora 11 9 11 9 9 3279 3279 3001.
3001. Eu adicionei lá no comentário. Tá ótimo, então. E tem o 949016633 também, tá? Se não atender um, atende outro. É só mandar mensagem no WhatsApp. 4901-6633. É, qualquer um dos dois, tá bom? É só pedir, ó. Pesa quase 5 quilos tudo aqui, viu? É livro até capa dura. Só tem 2 aqui que é a capa brochura. O restante, não, 3 capas brochuras, né? Esses 3. O restante tudo capa dura. Maravilha. Meu irmão, que prazer enorme. Satisfação é toda minha, viu? Quando Deus se faz presente, faz toda a diferença. Não é apenas uma teoria, é o poder. Exatamente. É o que Paulo disse, né? É palavra e poder. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa live, que participaram, que nos prestigiaram com vossa presença até este momento. Ao nosso irmão Elias, pelo seu tempo, disponibilizar estar conosco e falarmos de um assunto de grande importância para os dias de hoje. E a live vai ficar gravada, tanto no meu Instagram, eu vou marcar o irmão Elias, eu vou marcar e vou colocar o contato ali na descrição do vídeo, para que os irmãos possam entrar em contato contigo. Amém, querido. Tá Muito bom, obrigado, meu irmão? que Deus o abençoe grandissimamente. Continue com esse trabalho, porque de repente você pode não estar vendo o fruto agora, mas lá na frente você não sabe quem é que será alcançado por essa live ou por outras lives que você já tenha feito. E talvez a gente não saiba agora, só na eternidade. Mas Exatamente. Deus te abençoe grandemente, irmão Elias. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço. Um beijo no Deus coração de todos. abençoe a todos. Amém.